Se existe algo que movimenta verdadeiramente uma empresa, não são os números. Pode ter certeza que são as pessoas. E algo que realmente envolve o crescimento e a conexão está envolvido com o RH. E hoje o ACIDcast vai falar sobre associativismo envolvendo o RH, envolvendo a gestão de pessoas e os recursos humanos, onde você pode liderar, criar líderes e fazer com que os seus colaboradores fiquem mais prósperos e produtivos. Hoje eu estou aqui com convidadas super especiais, que são especialistas nessa área. Estou aqui com a Sara, que ela cuida aí do RH, né, de uma das maiores empresas aqui da região, que é a Vivar, a Costa Food agora. Estou aqui com a Renata, que também dá treinamento para empresas de RH. Olha que bacana. Estou aqui com a Arislene, que é especialista em pessoas, em comportamento humano. E aqui eu já direciono aqui a primeira pergunta, né, para a Sara. Sara, você que está liderando, primeiramente, Sara, seja bem-vinda. Hoje, quantos funcionários, colaboradores que você está à frente lá liderando? Olha, hoje a Costa Foods Brasil tem na sua totalidade 3.500 colaboradores. Na minha área, a gente tem 250 que fica ligado diretamente. Mas como a minha área é gestão de gente, querendo ou não, todos esses colaboradores, de alguma forma, passam pelas minhas mãos, pela minha diretoria. E a gente cuida aí desse processo, desde contratação, processo seletivo, treinamento, a experiência desse colaborador durante todo o processo e a parte final também, que essa não é muito legal, mas a gente cuida dela também, que é a saída. Então, a gente cuida de todo esse processo lá na Costa Foods Brasil. E isso é muito legal porque uma empresa igual a Costa Food Brasil, né, que mudou agora, não é a Vivar mais, né? Então vamos treinar a falar esse nome. Na verdade, vou explicar um pouco, as pessoas ainda têm um pouco de dúvida. O que acontece? A gente fez um rebrand o ano passado, onde nós temos uma marca corporativa, que é a Costa Foods Brasil, e a Vivar é uma marca comercial do grupo Costa Foods Brasil. Então, além da Vivar, a gente tem Rara, entre outras marcas comerciais. Então, a Costa Foods, representa o corporativo e as marcas comerciais estão aí nas gôndolas, no cliente, tá ainda bem vívida aí. E como que você vê a contratação, né? Porque lá são vários setores diferentes. Então, você também lidera líderes, né? Você também envolve com gestores que tem que comandar outras pessoas. Então, como que você lida com esse direcionamento de você tem que conversar com alguém para que ela lidere outras pessoas? Sim, então é um processo, vamos dizer assim, de muito desenvolvimento. Então, assim, as minhas lideranças, a gente faz um trabalho ali de treinamento. A gente tem a questão da cultura, que passa também, por essa área, vamos dizer assim. E, por exemplo, vamos dizer assim, como que a cultura influencia em todo esse processo. Então, toda vez que a gente vai fazer uma contratação, que seja para a área operacional, que seja para a área administrativa, para a área comercial, a gente busca entender se aquele candidato ele tem os valores, ele vai se encaixar naquela cultura. Então, tem alguns formatos que a gente faz uma avaliação para estar trazendo essas pessoas. E essa liderança participa também desse processo seletivo. Todos os líderes participam daquele processo. Então, na área administrativa, por exemplo, a gente tem um bate-papo ali prévio, se for uma cadeira mais alta de gerente, o CEO participa, os pares também ajudam nesse processo. Então, todo mundo ali vai junto. Se for a área operacional, a liderança, a média liderança também participa de todo esse processo. Porque é uma contratação em conjunto. Eu não vou lá e não contrato ninguém sozinha. E eu falo que é uma escolha dupla, A gente escolhe o candidato e o candidato também nos escolhe. Então, assim, é todo um processo. E aí, a gente, além disso, tem a parte de treinamento, tem outros mundos aí na parte da liderança. Perfeito. Sara, você que lidera várias pessoas que também trabalham em RH, qual que é a importância que você vê numa empresa ter um RH estruturado? Então, eu observo que, na maioria das vezes, as empresas nos chamam para a gente poder estruturar a área de RH.
E a gente acaba encontrando uma área de departamento pessoal, que ainda é uma parte muito burocrática. E aí nós temos que ampliar, desenvolver aquela empresa para começar a nascer ali dentro um setor de gestão de pessoas, um setor de gente. Para poder. Porque o que acontece? Eu costumo dizer, não adianta a gente varrer, passar pano, na verdade, querer que a casa fique limpa só com pano se a gente não varrer. Então, quando a gente faz um trabalho de departamento pessoal, onde trabalha todos esses momentos da legalidade dentro de uma organização, a gente consegue construir um setor de gestão de gente, gestão de RH estruturado dentro das empresas. E aí eu costumo dizer que eles colocam muita responsabilidade no setor de RH. E a gente, como RH, nós precisamos ser ponte. A gente é ponte da diretoria junto com o colaborador. Através dessa ponte, a gente treina as lideranças para que eles também sejam gestores de pessoas dentro da organização. Então, é um trabalho que ele precisa ser desenvolvido com muita cautela, né? Eu chamo que são os 4 momentos de RH, que é a parte de legalidade, a gente chama do momento que é alegria em pertencer, gente competente para o trabalho. Então, nós vamos casando todas essas informações para que a gente consiga desenvolver essas pessoas dentro da organização. Então, é um conjunto. Perfeito. Arislene, você que é especialista em casais, né? Em casamentos, em divórcios, em várias outras gestão de pessoas também. Qual que é a sua visão sobre a pessoa que está trabalhando na empresa? Ela pode ser improdutiva se ela não estiver bem emocionalmente, se ela não estiver bem nas suas relações. Então, essa parte de RH, essa parte de gestão de pessoas, tem que se atentar a isso também, né? Sim, sem dúvida, vai, Marcelo. Hoje eu vejo, eu já trabalhei, quando eu comecei na parte do RH, mas isso há 10 anos atrás, mas o coração foi mais para o consultório, já fiz treinamento, já fiz palestra, gosto dessa parte, já fiz seleção, mas o consultório tomou mais um lugar quentinho. E hoje eu tenho lá no consultório alguns CEOs, líderes, também algumas pessoas que trabalham com RH, né? E eu vejo que a grande dificuldade, muitas vezes, é estar bem para estar dentro da empresa. É o líder conseguir se enxergar, se perceber sua fragilidade, perceber seus desafios. Eu costumo brincar assim, se você não está bem, não saia do carro, desacelera um pouco, porque muitas vezes a vida está acelerada, está corrida, está numa dinâmica, está preocupado às vezes com o filho que está doente, está preocupado com a esposa e chega lá, desconta na equipe, às vezes não vai conseguir, passou no corredor, não percebeu que o funcionário às vezes precisava, que ele olhava aquilo, vai atropelando as coisas e não consegue estar inteiro ali dentro da empresa. Eu falo assim, pega um ponto, pega uma árvore que tem na porta, mas olha para ela e fala assim, agora eu entro aqui inteiro. Se você não estiver, dá um tempo, respira, depois você entra. Porque tem pessoas lá dentro que estão precisando do seu olhar, que estão precisando, igual você falou, uma empresa de 3.500 funcionários. Você não vai conhecer todo mundo, mas você vai conhecer seus líderes diretos. Você conhecendo seus líderes diretos, você vai saber a particularidade de cada um às vezes. Então, às vezes, marca um almoço, marca um momento ali, tem uma conversa mais distraída, porque você vai conseguindo criar um vínculo, diferente daquilo que é só meta, números, porque você está enxergando aquele funcionário. Então, acho que, pegando sua pergunta, o primeiro ponto é se ver. Como você está, não é? Como você está dentro da empresa. E também o funcionário. Como o funcionário está dentro da empresa. Eu faço algo que faça sentido para mim, que faz bem para mim, e aí eu me encontro ali dentro também. Então, é olhar primeiro para você, porque aí você vai conseguir fazer uma boa execução. Tanto do seu trabalho, da sua liderança, da sua gestão, do seu RH, vai conseguir tomar conta da sua equipe. Perfeito. Até puxando um gancho, posso Por complementar favor. aí? Eu acho que a Arislene tocou num assunto que trouxe com muita propriedade. E quando a gente fala também de autoconhecimento, né, a gente entender o que eu estou precisando, olhar para dentro e falar assim, nossa, como que eu posso ajeitar isso daqui, levantar a mão e pedir ajuda, eu acho que assim, você consegue alavancar. E dentro das organizações isso acontece.
né? A gente está lá no dia a dia porque você não consegue separar. Cheguei aqui, agora eu sou... Né? Então tá, peraí, vou pedir uma ajuda, né? Que seja para o meu líder, que seja para um amigo ali. Eu acho que o líder também tem muito esse papel, né? Da empatia, de entender o colaborador e poder ajudar ele naquele momento. O que você está precisando? De uma indicação de um psicólogo, de uma indicação, às vezes, de um médico, ajudar, né, a sua família. Estou com um problema com a minha mãe que descobriu um câncer. O que eu posso contribuir nesse momento? E ter aquela empatia também, né? Porque uma pessoa que não está bem, ela não é produtiva. Né? Então, eu acho que o papel ali é muito, primeiro, a pessoa se autoconhecer, entender como ela pode evoluir, como ela pode melhorar e pedir ajuda, né? A ajuda, ela é muito bem-vinda e ela é libertador. É libertador. E é interessante, pode complementar também? Pode. É interessante que, quando a gente fala muito dessa questão da liderança, as pessoas não pedem demissão por causa da organização ou da empresa. Muitas das vezes, eles pedem demissão por causa da liderança. E aí, quando a gente vai conversar com o líder não está legal. Ele, de fato, está passando por algum problema. Aí, eu costumo dizer muito assim, olha, você não é. Você está assim nesse momento. Vocês falaram uma coisa muito interessante sobre líderes, né? E uma empresa igual a Costa Food, Costa Foods. Costa Foods, falar bonito, né? Quando você identifica, por exemplo, tem um excelente colaborador que está produzindo, ele tem um bom relacionamento com as outras pessoas, os outros colaboradores, e a empresa vai e coloca ele numa posição de líder. Só que chega num ponto dessa posição que não era para ele. E aí ele chega nessa posição e ele não entrega o que a empresa esperava dele. E aí, qual que é a visão do RH nesse ponto? Então, esse é um ponto muito importante. E acontece, né? O que a gente tenta fazer é entender previamente se aquela pessoa está indo para o local certo. Porque depois que está lá, é bem complexo. Então, por exemplo, a gente tem uma avaliação de desempenho que acontece anualmente. Nessa avaliação de desempenho, você mapeia. Aquela pessoa está pronta, ela tem condições. Se ela não está pronta, o que ela precisa? Porque eu coloco ela lá, ela às vezes era uma excelente especialista, um excelente analista, e ele vira um supervisor que ele não consegue performar. Por quê? Ele quer ficar lá, mão na massa, né, analisando e tal. E o olhar, né, holístico do líder, ele não vem. Então, assim, depois que foi, ainda dá, né, para dar uns ajustes, mas eu acredito que o melhor ponto é entender se realmente é aquela pessoa que é a pessoa certa para estar assumindo aquele papel. Porque tem a organização que paga um preço caro e também aquela pessoa, né? Não é justo. Então, o quanto antes você conseguir avaliar. Então, você tem várias ferramentas para entender isso. Então, você tem avaliação de desempenho, né? Você tem os próprios treinamentos. Então, a gente faz muito a avaliação de desempenho ali compartilhada. Então, às vezes, eu calibro, por exemplo, a Renata num certo patamar e vem a Arislene e fala assim, Sara, será que é isso mesmo? Olha, isso que a gente precisa nessa vaga aqui. Ela ainda falta isso para desenvolver. Vamos dar um PDI para ela, daqui 1 ano, ela vai ter que se desenvolver nisso, isso. A gente volta a conversar sobre isso e aí, né, tudo certo, fica mais fluido, fica mais fácil né, da gente acertar na pessoa certa. E isso é interessante, assim, avaliar tudo isso também, sabendo da história daquela liderança. Porque, às vezes, não é que só o mapeamento do perfil dela, que, além de tudo isso que a Sara trouxe, a história, naquele momento de vida dela, talvez ela não está conseguindo exercer essa liderança que, às vezes, ela tem. E é importante também a gente mapear para qual tipo, aquele setor ali, qual tipo de liderança que precisa. Porque, às vezes, é uma liderança diretiva, é uma liderança fiscal, uma liderança influenciadora. Que tipo de líder que eu preciso também para determinado setor? E isso faz uma diferença, porque às vezes a pessoa ela é boa, a Sara fala assim, olha, aquela pessoa é boa como líder, mas talvez ele é um líder mais fiscal e que aquele grupo de pessoas que está ali, ele precisa de uma liderança, às vezes um pouco mais amorosa, um pouco mais influenciadora, um pouco mais aconchegante. Negocial, né? Então, assim, são várias questões que precisam ser avaliadas. E olhar esse... E muitos erros, eu acredito, que das empresas, né, que talvez não tenham uma estrutura igual
né, a que você comanda, que esse é um erro que é cometido, né? Porque você tem uma visão daquela pessoa, mas não fez esse mapeamento necessário. E aí você não está afetando só uma pessoa, você está afetando todo um grupo. Porque um líder que não tem a postura de líder, ele afeta toda a produtividade e aí você tem que tomar uma decisão. Né? E é uma boa colocação, que é o seguinte, realmente, a minha empresa é grande, consolidada, mas um dia a gente foi pequeno. Sim. E essa estruturação não era assim. Então, o que eu falo de dica? Gente, estudem, busquem informação, peçam ajuda. Né? A CID hoje tem uma gama de portfólio, né, de treinamento, ou parceiros que podem ajudar nesse processo. Né? As meninas aqui, como consultores, como psicólogos, podem também contribuir nesse processo. Eu acho que assim, não é negligenciar, é entender que eu posso aprender. Eu sou pequeno, mas quando você é só o dono, só você, né? Você tem que ter um olhar assim, gigantesco. Mas para começar é assim mesmo. Né? Então, vamos pedir ajuda, vamos buscar informação para tentar ir construindo e chegar um dia nesse patamar, né? Com mais excelência. Isso é interessante que ela está colocando, porque às vezes um pequeno estudo, por exemplo, da análise de perfil comportamental, que não é um estudo que você seja pequeno ou grande, você tem que ter. Um vendedor, às vezes, ele tem que ter para ele entender como que é o cliente dele. Ele tem um perfil dominante. Então, como eu vou me comunicar com ele? Porque a comunicação é muito importante. Então, seja um líder de uma empresa grande, seja um líder pequeno ou seja um líder de si próprio. Um vendedor autônomo, ele precisa de ter conhecimento. E hoje o conhecimento, ele está aí, a fácil acesso, ele tem possibilidade de buscar isso. A análise de perfil comportamental é muito importante numa empresa, porque você analisa o perfil, analisa onde aquele funcionário vai caber melhor, em qual quadro ele vai caber melhor, e até mesmo um líder. Um líder dominante, como que ele vai estar atuando dentro daquela equipe? Esse setor precisa de um líder dominante? Ou ele precisa de um líder com um olhar mais sereno, de um olhar que mais é empático? Então, cada setor também precisa de um perfil comportamental e de uma atuação. E falando de liderança também, já que você tocou nesse assunto, eu acho legal, porque você que lida, né, com muitos... questão pessoal mesmo, né? Questão de casamento, de rompimento e tal. Enfim, o líder, ele precisa ser um líder na casa dele também, ele precisa ser o perfil de liderança. Se ele não tiver uma liderança pessoal ali na família, com os filhos, com a esposa, ele tem condição de ser um líder na empresa? Ter condição ele tem, o resultado é que não sabemos como vai ser. E aí entra de novo o autoconhecimento, o se conhecer, o buscar, não é? Eu costumo falar que, assim, a gente estuda para tudo, a gente não estuda para duas coisas, para casar e para ter filho, geralmente. O relacionamento, ele precisa também, às vezes, de estudo, de dedicação um pouquinho, para entender o perfil de quem que você está se relacionando. Se você entende um pouquinho do seu companheiro, da sua companheira, você vai saber o que funciona, a comunicação. Se você também precisa entender como é a sua comunicação, se é uma comunicação que às vezes está ali programado para uma manipulação, se você traz algum trauma da sua história. E o líder em casa não é uma liderança, mas o casal, ele é 50%. É igual, eles são do mesmo tamanho. Então, existe a troca. Eu vou trocar ali dentro. Na instituição de trabalho, o que acontece? O líder, ele ocupa um lugar grande. Então, ele é um ponto, às vezes, de referência, de apoio, de busca, e tem os pares iguais, onde cada um troca. Mas um líder, quando ele não está bem com você, quando ele não está bem em casa, quando ele não está bem dentro de um relacionamento, isso claramente afeta as instituições. Por quê? Não tem como, igual a gente falou, separar. Mas às vezes eu posso conseguir me controlar e falar assim, agora eu estou na minha função, mas você leva aquela bagagem. E muito se afeta por isso, porque eu não estou bem comigo, não estou bem no meu relacionamento e vai chegar ali ao ponto da liderança. Então, é sempre interessante quem eu estou ocupando o cargo na minha casa também. Existem muitas inversões de papel também, que afeta também. Então, um líder em casa é aquele que sabe ouvir.
O grande segredo, tanto de um relacionamento como de uma liderança, é saber ouvir. E é saber ouvir com presença. Hoje, o que a gente mais percebe é as pessoas que não têm presença, que não conseguem olhar nos olhos, que não conseguem parar e ouvir o que o outro está dizendo. Escuta, né? No ouve. Escutativa, né? E Isso. olha que interessante tudo isso que você está falando. No meu dia a dia, às vezes tem semanas que tem dia que, na verdade, eu vou em 4 empresas, né, por dia. Então, eu vou de manhã e vou à tarde. E aí eu estou prestando serviço para uma empresa já tem aproximadamente uns 2 anos. E a gente tem uma liderança muito legal. Ela é muito boa, ela entrega resultado, ela tem dados, ela tem uma conexão muito interessante com a equipe dela. E aí, de um tempo para cá, a hora que eu chego na empresa, todo mundo, Renata, eu quero conversar com você. Renata, eu quero conversar com você. E do mesmo setor. Aí comecei a ter essa escuta ativa e comecei a perceber. A hora que eu conversei com o líder, a gente já entendeu todo o cenário que estava acontecendo. Porque a equipe é o reflexo da liderança, não tem como. Não tem como. E aí é muito interessante a gente perceber esse movimento, porque estava indo com uma liderança muito saudável e, de repente, quando ele começou a passar por essas questões pessoais, isso começou a impactar a organização e os resultados ali dentro da empresa. Deixa eu até só contribuir nesse ponto, porque eu acho que, além do relacionamento, tem uma coisa que me transformou como liderança, que foi ser mãe. Eu acho que a maternidade, a paternidade, né, ensina muito para o ser humano. Eu tenho 3 filhos, né, então, além de dirigir, né, uma organização, também sou conselheira no Sicoob de Vicred, tem essa questão da família, né? Eu sou casada, tenho 3 filhos, você tem que administrar aquilo tudo ali. E a maternidade me ensinou muito sobre paciência, sobre resiliência, sobre que eu posso mais. Empatia. Sobre essa escuta. Escuta. A gente está falando aqui de bebê, né? O bebê bastante. tem ali o tempo todo, né? Ele necessita o tempo todo de você e você tem que estar ali de corpo e alma para aquele bebê, né? Então, eu vejo, né? Eu sinto isso, que a maternidade me ensinou a ser uma líder melhor. E eu vejo isso acontecendo muito. A gente tinha muito no passado, né? Graças a Deus, eu estou vendo isso mudar. Que, ela está grávida, nossa, depois vai voltar, não vai voltar. Gente, quando volta uma potência, né? Então, vamos dizer, não sei se é um preconceito, se é a palavra ideal, mas essa questão, né, da maternidade, da própria paternidade, vem transformando muitas pessoas e as organizações. E a organização tem conseguido enxergar o quanto isso é benéfico, né? A gente ganha nesses pontos todos e a gente volta, né, um ser humano, um líder ainda melhor. Você falou uma coisa legal, que a CID hoje oferece muitos treinamentos, né? Hoje, a proposta, né, da presidência hoje da CID é representatividade, é conhecimento. Na sua visão, qual que é a importância de grandes ou pequenas empresas serem associadas e trazer os seus colaboradores para esses treinamentos, para que eles também naveguem nos ambientes de outros empresários, de outras visões, para que eles também abram sua mente e cresçam? É tão interessante a sua pergunta, porque eu já vejo em algumas empresas que eles estão oferecendo essa oportunidade que é a CID, deles estarem presentes 8 horas da manhã, 7 horas da noite, a postura das pessoas dentro da organização. A própria forma de comunicar, o jeito de olhar para o outro. Então, assim, é fundamental que as pessoas comecem mesmo a participar, a importância de ter contato com outras pessoas e ver que, às vezes, está passando por as mesmas dificuldades. Então, e é muito bonito ver esse desenvolvimento do ser humano, né? Da pessoa falar assim, de estar quase desistindo e, de repente, a gente convida para ir para uma palestra na CID e ele fala, nossa, que bom, eu precisava escutar isso, meu diretor também precisava escutar. Então, assim, eu fico arrepiada porque é algo, é muito bonito de ver esse desenvolvimento. Então, é fundamental que as pessoas participem, né? E participar num momento em que as pessoas estão vivendo as mesmas dores, as mesmas dificuldades, acaba tendo esse olhar, essa empatia, e as pessoas começam a observar que a gente pode fazer diferente.
Né? Então, eu percebo essa mudança, essa postura. Eu falo que é se permitir. Se permitir, exatamente. Quando eu recebo, às vezes, principalmente homens no consultório que estão com alguma dificuldade na empresa, ele acha que é resolver aquilo. Mas muitas vezes ele está com uma dificuldade pessoal, sim, no relacionamento, na vida pessoal. E aí, se permitir olhar para aquilo, dói. Se permitir ir num curso, às vezes vai tirar da zona de conforto. Sim. Se permitir ir numa palestra, às vezes você vai ouvir o que você não quer ouvir. Então, se permitir é o primeiro passo para poder ir nesses programas, na oferta que tem. E a oferta tem, não é igual hoje. A CID oferece várias possibilidades de network, de contato, de troca, e que isso enriquece muito. E olha que interessante, eu vou falar até um pouco do Café com RH, que a gente começou a oferecer na CID. A gente fez dentro de uma empresa, de uma organização, um passaporte do conhecimento. Então, todas as vezes que ia em uma palestra, um funcionário, ele ganhava um carimbo daqueles cafés com RH. Aí depois a gente fez uma reunião de todos os assuntos que foram abordados e foi uma reunião assim, com muita produtividade, com muitos assuntos interessantes, porque cada um expôs aquilo que tocou, expôs aquilo que aprendeu, que começou a colocar em prática, até mesmo em relacionamentos familiares. Nossa, aquela vez aquela psicóloga foi lá e disse sobre isso, eu mudei o meu olhar. Né? Então, isso é muito interessante. E a educação transforma, né? Então, a base de tudo. Eu vejo que também, assim, não só a própria pessoa, né, se jogar, se permitir, mas também a própria organização incentivar. A gente tinha muito no passado, né? Não, vai lá, não vai ficar lá sentado, escutando. Hoje isso já vem mudando, né? E o quanto aquela pessoa com conhecimento, com informação, ela consegue potencializar o resultado da sua organização. Sim. Porque é isso que vocês estão falando. Fui lá, fiz um network, vou lá. Renata, dá para você me ajudar nesse sentido aqui? Vamos montar, sei lá, que seja uma planilha, uma ferramenta que me ajuda a trazer um resultado ainda melhor. Então, eu vejo que treinamento, né, os próprios networks são investimentos para uma organização. Investimento independente do tamanho da organização. Quero só dar mais um exemplo aqui, que uma empresária, ela foi, e a empresa dela deve ter uns 5 funcionários só. E ela foi em um café que falava de avaliação de desempenho. Gente, foi tão interessante, porque ela falou assim, Renata, eu não conhecia sobre isso. Então, e aí ela já queria desenvolver as avaliações de desempenho dentro da organização. Gente, isso foi tão legal. Porque quando a gente fala de pessoas, a gente tem que entender que uma pessoa é pessoa. Ela sim, uma pessoa importa. Sim. Então, se a gente tem 3 funcionários, ou se a gente tem 3.500, se a gente tem 6.000, a gente precisa olhar para aquele ser humano com respeito e cuidar dele ali dentro da organização para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, desenvolvê-lo como pessoa. Você falou uma coisa, Deslene, sobre se permitir, né? Se permitir várias coisas. Mas eu vejo que a essência do associativismo é o empresário também se permitir até ensinar. Porque é o grande ensinando para o pequeno ficar grande, ensinar para mais outro pequeno e vira um ecossistema. E a CID, ela tem muito disso, né? Esses encontros, essas palestras. Então, essa ajuda, né? Essa escutativa que você falou, talvez a pessoa que não está tão bem na empresa dela num determinado setor, ela tem condição de ajudar a outra com o que ela está bem e ela chega ali com a dificuldade dela, mas com a vontade de contribuir, ela sai com o conhecimento do que ela não está bem. E isso ajuda no ecossistema a girar. Né? Então, é a essência do... Acabou que eu ia fazer uma pergunta e até falei, né? Mas é a essência do associativismo. Né? E justamente, eu falo que independente do tamanho da sua empresa, você tem que ter o mesmo cuidado, igual a Renata falou. Se é 3, 30, 3.000, independente disso, você tem uma empresa. Se você é o dono da sua empresa sozinho, cuide. E o autoconhecimento realmente ele te liberta dos traumas, das crenças, você consegue ampliar. Eu falo que você troca a sua lente, você desembaça a sua lente, você muda o seu olhar. E quando você se propõe a ensinar o que você sabe, o outro muitas vezes não sabe. E o que o outro sabe, às vezes você não sabe. E se sabe também, aquela troca vai enriquecer. Hoje, a gente aprende muito mais ensinando do que ouvindo, do que estudando. Então, quando você vai, para uma reunião,
seja o café, que seja um network, você tem ali a possibilidade de fazer algo diferente na vida. E a associação, hoje, ela traz isso, Marcelo. Todos os encontros que a gente esteve, você percebe que todos eles saem com uma bagagem um pouquinho diferente. E que bom que a gente tem essa possibilidade. Eu vejo que o maior índice de insucesso das empresas ou dos empresários, né? A frustração que eles têm é de ficar querendo resolver o problema dele indo para o associativismo, indo para uma associação, uma entidade dessa. E ao passo que, se ele chegar na entidade e pensar assim, cara, o que eu posso contribuir? Que eu tenho coisa para contribuir. Eu estou aqui para servir. Aí, na hora que eu chego com essa mentalidade, cara, eu saio com uma bagagem muito grande. Sim. Porque as pessoas que chegam querendo ser servido, né, sugar ali o conhecimento, ele acaba tendo uma certa rejeição. Então, se tem essa mentalidade, eu tenho certeza que todos nós que já fomos, né, nesses tipo de encontros, a gente sai muito melhor do que a gente chegou. Aquele negócio do copo meio cheio, né? E aí a gente acaba pegando o nosso meio copo, pega o outro meio e acaba que sai com o copo cheio. Que é o que a gente fala de troca. É uma troca. De ter a riqueza das trocas. Isso é muito rico. E o que eu vejo, além, né, das pessoas que estão envolvidas naquele processo, ganham muito com isso, a comunidade ganha. A nossa economia gira, esse ecossistema funciona. Porque se eu vou lá, contribuo com algo, né, que eu sei fazer bem e tal, ou que eu vou buscar alguma informação, alguma dor que eu tenho, e a gente compartilha aquilo ali para uma solução final, vocês não concordam que é todo mundo que ganha? Sim. O setor fica mais forte, a cidade fica mais forte, e o ecossistema, essa comunidade, ela se fortalece e ela voa, né? Então, eu acho que essa ajuda, que é aquela história, juntos nós somos mais fortes, né? No início você falou uma coisa legal, que vocês, né, como empresa, escolhe os colaboradores, mas também, de contrapartida, os colaboradores também escolhem as empresas. Hoje nós estamos num momento, né, muito complicado de se contratar. As pessoas não estão querendo tanto ser CLT, né? Vários coaches aí, né, da internet tá incentivando as pessoas a criar o seu próprio negócio, que eu acho maravilhoso. Porém, eu penso que o CPF tem que se fortalecer primeiro para depois ter um CNPJ produtivo próspero. Qual que é a sua dica até que você dá para a empresa ser escolhida pelo colaborador? Porque acaba que virando até uma guerrinha né? Porque hoje está tão difícil achar bons... Não é fácil, não. Né? Não está fácil, não. Eu falo que essa questão da mão de obra, ela sempre existiu. A gente agora, o mundo está em mudança, né? Então, o que eu percebo é que a mão de obra de agora, ela mudou. Então, nós, como organização, que seja um pequeno ou que um grande, tem que entender como é esse mercado de trabalho agora, como que são essas pessoas. Na palestra da CID, né, que eu tive a oportunidade de participar do painel, falei um pouco disso. Eu gosto de ver o copo meio cheio, meio vazio, eu gosto de ver ele cheio. Essa nova geração, ela é diferente da minha, da sua, mas eu vou parar aqui no tempo e só ficar me queixando que ela é diferente? O que eu tenho que entender? O que essa nova geração pode potencializar o meu negócio? Como pode fazer sentido para ela? Para O que ela eles estão querendo dizer com isso. E como atraí-los, né? Como mostrar que aqui dentro da minha organização eu tenho perspectiva de carreira, eu tenho propósito. Hoje, os jovens falam de propósito. Eles perguntam primeiro sobre propósito e depois vêm com a questão do dinheiro. Então, que seja grande, que seja pequeno, é entender esse novo mundo que está, né, já é real, e se adaptar a ele. Não dá para deixar de lado. Porque eu falo que a empresa sempre foi grande, eu falo que a parte de operação, né, sempre demanda muita mão de obra, então a gente está sempre ali, né, se reinventando para atrair. Então, essas reinvenções é isso, estudar, entender aquele mercado, esse novo mundo, né, para ficar mais atrativo. E as pessoas conseguirem enxergar isso. Nossa, mudou.
Por exemplo, o rebrand é uma coisa simples. Não, uma coisa, a gente acha que é simples, mas na hora que a gente vai estratificar, teve uma estratégia atrás daquilo tudo, pensando em cliente, pensando em pessoas, pensando em colaboradores. Sim. Então, essas estratégias, a gente tem que ir entendendo esse mercado, adaptando para a gente ser mais atrativo, porque realmente não é fácil. E tem um ponto que, não sei se eu posso entrar nele mais adiante, Pode. é a inteligência artificial, né? Gente, isso está bombando, Muito. né? Sim. E não é futuro, é real. Já está. Né? Já está aí. Então, a gente olhar para dentro também como organização, ou eu como CPF, como você bem disse aí, o que eu estou entendendo desse novo mundo, desse novo mercado, e como eu vou aplicar isso no mercado, na minha empresa ou na minha vida. Né? Então, é outro pontinho que dá um podcast inteiro para a gente conversar. E isso que a Sara falou, só complementando, não sei se pode entrar aqui, Por favor. porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente acaba... uma vez, uma candidata falou assim comigo, o diretor quer comprar uma fazenda e eu quero comprar uma televisão. Essa fala me marcou muito, sabe? Porque a gente começa a entender o que essa geração também está buscando. Uhum. Há um tempo atrás, as pessoas buscavam serviços que traziam uma estabilidade. Então, a pessoa precisava casar, comprar uma casa, isso e aquilo. Não, hoje uma simples televisão já vai atender ela naquele momento. Então, foi uma fala muito forte que me fez ter um novo olhar, ter um olhar diante do que as pessoas estão buscando aqui agora. Sim. O próprio veículo, né? Eu tenho um sobrinho médico, ele ainda não tirou carteira. E aí a gente fica maluco da cabeça, né? Como assim, né? Eu paguei para ele e tal, mas para ele não é valor dirigir. Os valores Mudaram. das gerações. Eu falo, você é um médico e não tem... Eu sou bom no que eu faço e tal. E Pago tá tudo Uber, certo. o Uber me leva Pago pra onde Uber, for. o Tá tudo ônibus me certo. leva. E eu falo que as gerações, elas têm mudado muito, não é? Eu atendo lá no consultório, o meu paciente mais maduro tem 74 e eu tenho um de 19. Então, vendo as variações de pensamento, e os mais jovens, hoje eles buscam outras coisas. Eles querem valores diferentes, as ambições são diferentes, a intensidade é diferente de quem tem aí a casa dos 30, 40, e aí vai mudando, até mesmo a questão de criação, o que os nossos pais passaram, o que os avós passaram para os nossos pais, e essa geração jovem aí que está chegando, elas querem pertencer à empresa, ela quer sim. ser vista, ela quer que o que ela busca seja olhado, e ela não quer só ir lá fazer 8 horas de trabalho e receber por aquilo. Verdade. Deixa eu contar um exemplo, senão foi muito legal isso, e assim, e foi um outro olhar. Um candidato falou assim comigo, é o seguinte, Renata, eu vou trabalhar, é a conta de eu juntar dinheiro para o show do YouTube, depois eu vou sair. Se fosse um outro momento, eu ia olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, Tá louco. Que futilidade. Mas aí naquele momento eu olhei, eu falei assim, gente, que sinceridade, que legal. Falei, não, Verdadeiro. Foi Foi verdadeiro. verdadeiro. Eu falei assim, gente, vamos contratá-lo. E aí foi bom de serviço mesmo naqueles 3 meses, o tempo que ele... Eu falei assim, gente, já tá ótimo. A gente poderia ter muito bem falado assim, tá difícil achar. Gente, ele foi verdadeiro, ele entregou, ele falou, olha, eu vou trabalhar, vou realizar isso aqui que eu quero no show do YouTube, pronto. E deu super certo esses 3 meses que ele ficou lá. E é isso. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade também, de começar a entender que isso está acontecendo. Enxergar essa nova realidade Tá e certo. ver como pode trazer equipe. Sim, isso causa alguns impactos, que a gente sabe, impactos financeiros dentro da organização. A gente não consegue fazer isso sempre, porque são muitas mudanças, mas pontuais ali, nesse caso, a gente aceitou e topou, falou, bora. E você estava precisando para aquele momento, você viu. Você tocou num assunto aí bacana que sobre IA, né? Sobre inteligência artificial. A gente vai fazer um podcast só disso. Mas eu queria chamar um vídeo agora sobre o Adriano Couto, né? Que vai ter uma imersão de IA, 2 dias inteiros, onde você pode aprender tudo sobre essa ferramenta, né? Que hoje todas as empresas precisam. Roda o vídeo aí para nós.
O associativismo gera conexões e foram essas conexões que trouxeram você até aqui. Agora é hora de dar o próximo passo. Apresentamos em primeira mão a segunda edição do Circuito ACID Conecta, uma imersão exclusiva em inteligência artificial com Adriano Couto. 2 dias intensos, conteúdo aplicado e direcionado à realidade empresarial. Você vai aprender como utilizar a IA para gerar produtividade, reduzir custos, aumentar performance e transformar decisões em resultados concretos. São apenas 60 vagas. Tudo começa quando você está no ambiente certo. Agora, a decisão é sua. Como que você lida com a ambição de certo colaborador que chega na empresa e ele quer ganhar muito dinheiro? Só que ele tem potencial, mas ainda não está a ponto de você talvez melhorar o salário. Como que lida? Como que controla isso? Porque talvez você pense assim, se eu não melhorar o salário dele, ele vai embora. Mas também não está na hora de melhorar porque ele ainda não está produzindo o que, né, vale o que eu poderia pagar mais. E aí? Então, essa pergunta é ótima, assim, é bem complexa, né? Hoje, né, a gente tem uma política, né, maior lá na organização, né, porque é uma organização grande, eu tenho que ter política, porque se eu for, né, fazer isso com todo mundo não dá. Então, assim, quando as pessoas entram, a gente deixa essas regras claras, né? Então, você pode crescer, mas você tem essa e essa aqui. Mas, para isso também, você precisa entregar isso, isso, isso. Eu acho que essa questão da clareza, essa nova geração, ela também tem muito disso. Ela gosta muito da verdade, muito da transparência. Sim. Então, eu acho que se você é claro, você é objetivo e conta para ela, ó, você pode chegar aqui, ali, assim, mas você precisa entregar isso, isso e isso. Então, tá tudo certo. E vai que ela entrega, né? A gente hoje lá tem, por exemplo, a PLR, né? Então, a gente deixa claro para as pessoas, vamos entregar o resultado, faça o seu papel, que lá no final do ano, no fechamento, vem. Agora, se não entregar, é um trabalho em conjunto? Mas é uma possibilidade de todo mundo ganhar junto. Então, assim, você tem que ir administrando, né? Porque também você pode perder um colaborador? Pode, mas você também tem que olhar o seu custo. Sim. Né? Não adianta também... Pode ser refém. Não pode, entendeu? Então, a questão da política, da organização é de suma importância. Às vezes, eu sou um pequeno, eu também fazer essa conta, até que ponto eu posso ir? Até que eu consigo chegar. Não, eu vou dando uma cenourinha para ele. Às vezes eu não tenho uma PLR estruturada, mas eu tenho um bônus, né? Que eu consigo fazer isso, uma remuneração variável. Uma premiação. Uma premiação, né? Que a gente consegue fazer isso com 5 colaboradores. Sim. Né? Então, assim, existem ferramentas e alternativas para estar, né, administrando essa ansiedade, porque realmente é uma geração mais ansiosa. Então, você tem maneiras e métodos de você também trabalhar, porque não dá para ceder a tudo. Claro, tem algumas coisas que você vai conseguir, mas outras não. Qual que é a dica que você... Vou perguntar para as 3 de uma vez aqui. A dica que vocês dão para quem está buscando o primeiro emprego e para fazer uma entrevista de sucesso, para aquela entrevista ser impactante. Vamos imaginar que tem-se uma vaga desejada, né? E tem várias pessoas, vários candidatos para aquela vaga. Qual que é a dica que você dá para uma entrevista assim, de sucesso? Vamos lá. Primeiramente, eu acho que a pessoa tem que se preparar. Conhecer um pouco mais da onde ela está indo, com quem ela está indo conversar, conhecer um pouco mais sobre aquela empresa, que seja grande ou que seja pequena, né? Buscar mais referências, se preparar, né? Montar um currículo. Quando é recém-formado, geralmente não vai ter alguma experiência, mas que tenha alguma, né? A questão da escolaridade ali bem montada, se preparar. Se prepare, vá com muita clareza, traga, né, aquilo tudo que você acredita que você tem de melhor. Mas eu acho que o ponto-chave ali é entender aquela vaga,
se, né, eu almejo ela e tal, e entender mais da organização. Brilha os olhos de quem está de cá na hora da contratação, na hora que você me chega e fala assim, eu estudei um pouco mais sobre a Costa Foods Brasil e eu entendi que vocês eram Avivaram ano passado, vocês passaram por um rebrand. Eu gostaria muito de trabalhar aqui, porque eu acho que eu posso contribuir nessa área de marketing, que seja, né, ou que seja numa área de operações. Então, eu acho que é isso, conhecer da empresa, poder falar e também se preparar para você fazer uma boa apresentação. Hoje a gente falava mais de currículo no passado, mas hoje também existem muitas ferramentas, né, e muitas redes sociais que podem potencializar isso. Então, a gente estava falando de LinkedIn, né, o próprio Instagram, mas assim, quando você fala de corporativo, você fala de LinkedIn. Então, estudar um pouco mais ali o LinkedIn, como é que funciona, fazer um perfil, né, até para se apresentar para o mercado de trabalho. Hoje, eu já ouvi, né, lá nos Estados Unidos, não tem mais... O currículo acadêmico, ele não é mais o chama, né, das empresas. É mais a pessoa adaptabilidade. Palavra boa, né? Adaptabilidade. Saiu. E a visão que vocês têm também do colaborador que se adapta bem com a cultura da empresa. Que talvez ele tenha um currículo bom, mas ele chega lá e talvez não consegue se adaptar. Outros não têm um currículo não, eu falo currículo acadêmico, de faculdade, né? Talvez o cara não fez uma faculdade, mas ele chega lá e domina bem aquilo ali. Então, hoje não é mais aquela cobrança de ter uma faculdade, né? Um pós-graduação. Eu acho que entra muito no que a Sara acabou de falar, né? Sobre a clareza da empresa. A nova geração, ela pede isso. E quando a empresa ela é clara sobre a direção, sobre os objetivos dela, as vagas também são claras sobre as funções, o funcionário ele chega já buscando aquilo. Isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. Eu quero essa vaga. Por que vai almejar essa vaga? Hoje as pessoas buscam vagas que têm ali um olhar para o funcionário, principalmente, uma busca aonde eu posso ter um lugar nessa empresa, eu posso ter crescimento, mas principalmente eu ter um lugar ali. E aí o crescimento ele vem ao longo prazo. E conhecimento, hoje tem gente aí com currículo, com pós-graduação, com pós-graduação fora, língua, mas hoje muitas pessoas dominam 2, 3 línguas. Tá, tem um currículo bacana, mas aí um fator também, como que é meu emocional? Como que é meu grau de ansiedade? Como que eu lido com as minhas emoções? Como que eu vou estar trabalhando em grupo? Como que eu vou estar trabalhando com uma equipe? Então, eu acho que além de conhecimento, é também buscar se entender um pouco. Porque você pode ter um currículo impecável, ter um LinkedIn bacana. Hoje aí o LinkedIn é uma ferramenta de muitas trocas profissionais, mas se você não conseguir estar lá também, não adianta você ter um currículo preenchido. Em termos de demissões, qual que é o maior fator que leva uma empresa a desligar o seu colaborador? Para mim mesmo? Deixa para Renata. Comportamento. Verdade. Talvez ele é bom em algumas coisas, mas... Sim, a gente percebe muito que a questão da inteligência emocional, o controle das emoções, isso tem feito muito sentido dentro das organizações. Eu tenho, às vezes, uma pessoa que é especialista em muitas coisas, mas ela não consegue lidar no momento quente, no momento de uma discussão, ele acaba ou falando coisas indevidas, enfim. Então, a gente percebe que tem sido algo muito recorrente. Então, por isso que o trabalho do autoconhecimento, a gente ter essa autorresponsabilidade sobre as nossas vidas, a gente consegue controlar um pouco melhor nossas emoções. A gente fala muito que hoje a gente contrata muito pela especialidade da pessoa e a gente demite muito pelo comportamento. Porque eu acho que a Renata foi super assertiva. Eu entrego um resultado maravilhoso, mas qual o custo? Às vezes, aquele custo, aquele resultado não paga o custo. Então, ali abaixo dele, tem vários assédios morais. Não sustenta. Não sustenta. O líder, gente, ele tem que ter seguidores. Se eu sou uma pessoa que entrega um resultado maravilhoso, mas eu não consigo arrastar
as pessoas para fazer, né, aquilo que eu acredito que seja o melhor, o resultado não vem. Então, assim, ele aparece ali no primeiro, no segundo, né, ano ali, vamos dizer, nos primeiros meses, mas com o tempo aquilo não se sustenta. Então, eu super acredito nisso mesmo. E por isso que quando a gente fala de autoconhecimento, é entender o que você pode trabalhar, é de suma importância. Porque estudar, correr atrás, habilidades, né, vamos dizer assim, para resultado, você consegue. Agora, o comportamental é algo que, assim, esse dá bom trabalho, viu? Perfeito. Dá muitos dias de terapia. E é interessante que a gente começa a desenvolver um trabalho de alguns líderes que às vezes já tem 15 anos de organização e fala assim, não, mas eu sempre fiz assim, vai ser nesse formato. Eu falo, não, tudo bem, você pode até continuar fazendo assim, mas a galerinha que está chegando agora não é a mesma. Muda, né? A técnica ela é a mesma que você está apresentando ali dentro da organização, mas o comportamento, adaptação do a adaptação, ela é diferente. Gente, que bate-papo enriquecedor, bacana demais. Eu acredito que você que está aí nos assistindo agora, você deve imaginar que hoje o RH de uma empresa vira mais uma estratégia e não, né, um processo ali de... Para finalizar aqui, a gente já está chegando no final, queria que deixasse algum recado aí, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Pode deixar aí um fechamento. Vamos lá, então. Então, eu acredito muito que as pessoas fazem toda a diferença numa organização. Então, olhar para as pessoas, investir nas pessoas é algo que, com certeza, o resultado vem. E para as pessoas, deixar a dica que estudar, buscar conhecimento, autoconhecimento, potencializa ainda mais ela e aquela organização. E nunca deixar de olhar para o resultado. A gente escuta muito, né? Pessoas e tal, mas pessoas é que faz o resultado final. Então, é importante gestão e gente caminhar sempre juntos para alavancar o resultado final daquela organização. Isso aí. E a gente entender que esse cenário mudou, né? E a gente também ter esse olhar, esse cuidado com as pessoas, sempre lembrando do impacto financeiro, quando a Sara fala tudo isso, e a gente entender que é investimento. A gente precisa investir em pessoas. Nós precisamos investir em pessoas. Fica aquela frase clichê, não é? Empresas precisam de pessoas. Pessoas fazem parte da empresa. Então, para fazer parte, entra tudo que a gente falou, da escuta ativa, do olhar, do pertencimento, do significado de estar lá dentro e de aprender a ter isso, né? Hoje, com a vida dinâmica, com a vida muito... com a IA, com a internet, com essa gama aí de conhecimento, mas se conhecer, entender sobre as suas emoções, para você estar lá, presente e pertencente a essa empresa. O Acidcast foi feito para você, associado e não associado. Se você quer chegar mais perto, participar, você que ainda não é associado, se associe. Você vai ter uma experiência incrível com essas pessoas, com os empresários e aprender mais. Empresário, aqui sua indicação vale prêmios. A ACID acabou de lançar a campanha Indicação Premiada, uma iniciativa que transforma seus relacionamentos comerciais em reconhecimento. Funciona assim: você indica empresas com as quais possui algum contato, registra no formulário e a cada associação efetivada soma pontos no ranking. Quanto mais indicar, mais chances você tem de ganhar um iPhone 17, um iPhone 16 ou um iPhone 15. Fortaleça o associativismo. Faça parte deste movimento. Eu sou Marcelo Silva, presidente da ACID Jovem, e até o próximo ACIDcast.